Olá, queridos alunos, aqui é seu professor Jorge Lázaro, professor de língua portuguesa do projeto Escola em Tempo Integral da Secretaria de Educação de Santa Luz, Bahia. E hoje vamos dar início à nossa aula. Pessoas do discurso. Olá, vamos conversar um pouco sobre quem são as pessoas do discurso e os pronomes pessoais e como os utilizamos? Para começar, imagine que você esteja conversando com um colega. Vocês estão falando sobre uma terceira pessoa, isto é, outro colega, que não está presente no momento. Digamos que a conversa é mais ou menos assim. E aí, Mari, você viu o João esses dias? Nossa, Rafa, você não sabia que ele está doente? De cama e tudo. Ih, que chato! O que ele tem? Parece que é gripe, dor de cabeça, dor no corpo. Vai faltar uns dias. Caramba, ele vai perder boa parte da matéria. Eu estou pensando em dar uma passada na casa dele depois. Você quer ir também? Nessa conversa, podemos identificar 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, aquela que fala, eu, ou aquelas que falam, nós. Segunda pessoa, aquela ou aquelas com quem se fala, tu, você, vós, vocês. Terceira pessoa, aquela ou aquelas de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Para representar as pessoas do discurso, utilizamos os pronomes. Os pronomes pessoais são aqueles que fazem referência direta às pessoas do discurso. Podem ser de 2 tipos, os do caso reto e os do caso oblíquo. Pareceu complicado? Vamos então saber um pouco mais sobre eles? Os pronomes pessoais do caso reto substituem ou representam diretamente as pessoas do discurso. Por exemplo, eu vou visitar meu amigo. Eu, primeira pessoa do singular. Ela pensa em visitá-lo hoje. Ela, terceira pessoa do singular. Nós estudamos juntos. Nós, primeira pessoa do plural. Vocês vêm me visitar? Vocês, segunda pessoa do plural. Vamos voltar àquela primeira conversa entre os colegas Mari e Rafa? Mari, ao se referir a si mesma, diz eu, que é a primeira pessoa do discurso. E, ao se referir a Rafa, o chama de você, utilizando a segunda pessoa do discurso, isto é, com quem se fala. Ambos, ao se referirem a João, o amigo ausente, ou seja, a terceira pessoa do discurso, mencionam ele. Os pronomes pessoais do caso oblíquo complementam a referência à pessoa do discurso em uma frase. Observe a seguinte conversa. Siga-me. Vai me desculpar, mas eu não vou. Por quê? Está com medo de que te aconteça algo? Vou lhe dizer, até estou... Me é um pronome da primeira pessoa do singular. Te é um pronome da segunda pessoa do singular. E lhe é um pronome da terceira pessoa do singular. Epa! Vamos voltar às 2 últimas frases. Nessas 2 frases, há um diálogo entre apenas 2 pessoas, isto é, o interlocutor fala com outra pessoa. Observe que, nesse caso, um utilizou o pronome te e o outro o pronome lhe para se dirigir ao colega. Como, então, um pronome de terceira pessoa, lhe, está em uma frase que faz referência à segunda pessoa? A resposta é você. Em língua portuguesa, usamos muito essa palavrinha no dia a dia, exercendo o mesmo papel do pronome pessoal tu. Você é um pronome de tratamento, assim como senhor, vossa excelência, vossa senhoria, entre tantos outros. Os pronomes de tratamento indicam uma proximidade maior, você ou menor, senhor, vossa excelência, entre as pessoas do discurso.
Como todo pronome de tratamento, você diz respeito à pessoa com quem se fala, isto é, à segunda pessoa do discurso. Porém, ele deve ser conjugado como um pronome da terceira pessoa. Assim, podemos dizer: Vossa Excelência pode vir comigo, por favor. O senhor não sabe como é difícil chegar até aqui. Agora você entendeu. Você percebeu que os verbos dessas frases estão na terceira pessoa? E o tu? Empregando-o nessas frases, teríamos: Tu podes vir comigo, por favor. Tu não sabes como é difícil chegar até aqui. Agora tu entendeste. Por último, observemos a frase: Vou lhe dizer. Ela contém um pronome oblíquo da terceira pessoa do singular, apesar de se referir à segunda pessoa. Ou seja, indica a presença do pronome você. Vou dizer a você. Se fôssemos substituir você por tu, teríamos: em vez de vou lhe dizer, vou te dizer. Normalmente, usamos você junto com te, que é um pronome oblíquo da segunda pessoa. Por exemplo, na frase: Vou te falar, você é legal. Quanta mistura! A combinação do você com o te é comum quando falamos em uma situação informal. Veja, por exemplo, nesta tirinha do Garfield, de Jim Davis. Observe que se trata de uma conversa em linguagem coloquial, em que John, ao querer saber a opinião de Garfield, pergunta: que achas? Usando a segunda pessoa do singular, que é pouco usual na linguagem falada. Em seguida, pergunta: tem certeza de que não é exagero? Em que o pronome você está oculto na frase. E Garfield responde, conjugando de outra forma: tu é o cara, misturando o tu com o verbo conjugado em terceira pessoa. Ele também poderia dizer: você é o cara, ou tu és o cara. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em algumas outras regiões do Brasil, é comum o uso de tu, mas em geral com o verbo conjugado na terceira pessoa e não na segunda, como manda a norma padrão. Ou seja, no Rio de Janeiro não soaria estranho dizer tu é o cara, como Garfield disse. E na hora de escrever um texto, como fazemos nesse caso? Nas conversas do dia a dia, a mistura de pronomes de segunda e terceira pessoa para se referir à segunda pessoa do discurso é comum. Mas, em situações formais de fala e escrita, a regra é a seguinte: as duas formas são válidas, mas é importante não as misturar em uma mesma frase ou trecho. Dessa forma, você deve usar ou você entendeu ou tu entendeste, mas não tu entendeu. Entendeu?